O livro de Gênesis é o primeiro da Bíblia, localizado no Antigo Testamento. Ele foi escrito por Moisés, aproximadamente entre os anos 1400 e 1444 a.C., e o significado do seu nome vem do grego, e quer dizer origem, criação, geração ou nascimento. Então, no vídeo de hoje, nós iremos resumir todo este livro para vocês, falando sobre os principais acontecimentos, histórias e personagens que estão escritos nele. Então, assista até o final para conhecer este livro incrível. O livro começa com o famoso versículo: "No princípio, criou Deus os céus e a terra." E os dois primeiros capítulos falam sobre a criação de tudo aquilo que nós conhecemos, como os animais, as plantas, o céu, a terra, os rios, os mares e, por último, os primeiros humanos, Adão e Eva, que viviam em um local incrível chamado Jardim do Éden. Lá eles tinham de tudo e poderiam comer de qualquer árvore que estivesse lá, menos de uma específica que ficava no meio do jardim. Mas Satanás, através de uma serpente, convenceu Eva a comer o fruto proibido, e logo após, Adão fez o mesmo. A partir daí, o pecado entrou no mundo. Os humanos perderam os privilégios, a inocência, o casal foi expulso do jardim e, algum tempo depois, eles tiveram 2 filhos, chamados Caim e Abel. Quando ficaram mais velhos, os irmãos fizeram uma oferta a Deus. Abel pegou o melhor de seus cordeiros, enquanto Caim pegou frutos da terra. Mas Deus se agradou apenas da oferta de Abel. Então, por inveja, Caim assassinou seu irmão e depois fugiu para longe, onde teve uma grande descendência. Depois de perderem seus 2 filhos, Adão e Eva tiveram outro, chamado Sete, e este também teve uma grande descendência, na qual veio uma pessoa muito importante, Noé. Em uma época, o mundo estava completamente corrompido pelo pecado. Então, Deus disse que iria destruir os humanos, mas escolheu Noé para dar continuidade à humanidade. Ele foi instruído a construir um grande barco de madeira, onde iria ficar com sua família e um casal de cada animal que existia na época. Quando tudo ficou pronto, Deus mandou uma grande chuva que causou uma inundação global, engolindo até as mais altas montanhas e destruindo toda a forma de vida que existia ali. Alguns meses depois, as águas abaixaram e a arca ficou parada em cima do Monte Ararat. Então, Deus fez uma aliança com Noé, mandando um arco-íris como sinal de que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Os descendentes de Noé resolveram construir uma torre gigante que, segundo eles, alcançaria os céus, com o objetivo de se tornarem famosos, ou seja, pensavam apenas na sua fama e glória, algo que, de certa forma, tiraria a autoridade de Deus. Então, ele fez com que cada um falasse uma língua diferente. Com cada um não se entendendo mais, eles pararam a construção da torre e se espalharam pelo mundo. E é assim que surgiram as diversas línguas faladas hoje em dia. Muitos anos depois, Deus fala com um homem chamado Abrão, que morava em Harã, para ele sair de sua terra e de seus parentes e ir para um local que Deus o levaria, pois através dele surgiria uma grande nação. Abrão achou a promessa estranha, até porque sua esposa Sarai era estéril e ambos já eram idosos, mas mesmo assim obedeceu e seguiu. Porém, levou seu sobrinho Ló consigo, mesmo que a ordem tenha sido de ir somente ele, sua esposa e seus servos. Após isso, o grupo fez grandes viagens e chegaram ao Egito, aonde o faraó tomou Sarai como sua esposa. Porém, Deus os puniu, o que fez o rei do Egito a liberar, e então eles seguiram para o deserto de Negueb, próximo de Canaã. Foi aí que Abrão se separou de seu sobrinho Ló, pois estavam acontecendo diversas brigas entre os servos de ambos. Depois de uma guerra e de Deus ter reforçado a promessa,
Sarai não teve mais paciência e pediu para que seu marido tivesse filhos com sua serva Agar para lhe dar descendentes. E assim nasceu Ismael. Mas ele não era o filho prometido pelo Senhor e daria alguns problemas no futuro. Algum momento depois, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. E um tempo depois, 3 anjos vêm visitar Abraão para reforçar a promessa de que ele e Sara teriam sim um filho. Voltando para Ló, ele estava morando em Sodoma, uma cidade terrível e cheia de pecados. Por isso, Deus iria destruí-la, mas não antes de enviar anjos à casa do sobrinho de Abraão para levá-lo, junto com sua família, para fora da cidade. E quando isso aconteceu, bolas de fogo caíram do céu e acabaram com todo o local. Mas a esposa de Ló morreu virando uma estátua de sal, após desobedecer o que os anjos tinham dito. Não olhe para trás. Ou seja, ela ainda estava apegada a tudo aquilo. Muitos anos depois, quando Abraão estava com 100 anos e Sara com 90, ela deu à luz a um menino e o chamou de Isaque. Só que mais alguns anos para frente, Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Ele ficou muito triste, é lógico, mas mesmo assim, obedeceu a Deus e foi. Mas quando estava prestes a matá-lo, um anjo apareceu e disse para ele não fazer isso, porque tudo era apenas para testar a sua fé. Então, eles sacrificaram um cordeiro que Deus providenciou. Isaac cresceu e se casou com uma mulher chamada Rebeca, que também era estéril. Mas, como Deus havia prometido a Abraão de que ele teria uma grande descendência, ela engravidou. Mas não foi de um, e sim de 2 bebês. Isso mesmo, gêmeos. O mais velho foi chamado de Esaú, e era o preferido de seu pai. Já o mais novo, preferido da mãe, foi chamado de Jacó, que inclusive nasceu segurando no calcanhar de seu irmão, mostrando que, desde bebê, ele estava disposto a vencer Esaú. Quando Isaac já estava velho e prestes a morrer, teria que dar a bênção para seu primogênito Esaú, como era costume da época. Mas Rebeca, que preferia o filho mais novo, bolou um plano com ele. Jacó faria o guisado e levaria para Isaac. E como ele já não estava enxergando muito bem, Jacó se passaria por Esaú, cobrindo seus braços com peles de animais, já que seu irmão mais velho era peludo. Quando Esaú voltou da caçada e descobriu o que tinha acontecido, ficou furioso, pois essa bênção era algo único. Então, Jacó fugiu para a cidade de Harã e ficou na casa de seu tio Labão, que tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Essa segunda foi por quem Jacó se apaixonou. Então, Labão pediu para que ele trabalhasse 7 anos para poder casar com Raquel. Mas, no dia que isso acontecer, o tio enganou o sobrinho e deu Lia para ele. Então, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Durante os anos, muitas coisas aconteceram na vida de Jacó. Ele se reencontrou e fez as pazes com seu irmão Esaú, enfrentou um anjo para conseguir sua bênção e teve seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos e uma filha e perdeu a sua esposa Raquel durante o parto de seu último filho, Benjamim. Já que falamos dos filhos de Jacó, que por sinal deram origem às 12 tribos de Israel no futuro, um deles se destacava, José, que era filho de Raquel e o favorito de seu pai, tanto que até ganhou uma túnica colorida dele. Mas isso não agradava a seus irmãos, que o jogaram em um buraco e depois o venderam como escravo para o Egito. Lá, ele serviu na casa do comandante Potifar e chegou a ser bem respeitado. Porém, a esposa do patrão tentou seduzir o filho de Jacó, mas como ele era um homem correto e temente a Deus, não aceitou. Então, ela mentiu para seu marido, dizendo que José a abusou, e então ele foi preso. Um dia, o faraó teve um sonho que o perturbava, no qual nem os maiores sábios do Egito conseguiam identificar o que ele queria dizer. Então, o copeiro-chefe, que enquanto estava na prisão, teve seu sonho interpretado por José, o indicou para o faraó. Então, ele foi chamado para a presença do rei do Egito, e com o auxílio de Deus, conseguiu realmente interpretar o sonho, dizendo que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome no mundo, e que eles teriam que se preparar
guardando comida durante os tempos de abundância. Foi aí que José saiu de prisioneiro para governador, ficando abaixo somente do faraó. Foi aí que seus irmãos foram para o Egito, mas não o reconheceram. Então, após algumas lições que José quis passar para eles, se revelou para seus parentes, que levaram seu pai para a nação. E então, após muitos anos, a família estava toda reunida novamente. Os últimos trechos de Gênesis tratam da despedida de Jacó, aonde abençoou seus filhos e morreu. E finaliza de vez no capítulo de número 50 com a morte de José, aos 110 anos de idade. Viram quantas histórias incríveis? E esse foi só o primeiro livro da Bíblia. Ainda tem outros 65. Imagine quantas histórias reais e surpreendentes você vai encontrar ao lê-la. E além disso, você vai ver mensagens e fatos que irão com certeza edificar a sua vida. Então, se você nunca teve vontade de ler a Bíblia, comece a ler. Nós garantimos que você jamais vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!